Todo mundo tem o sonho de vir para Israel, para a Terra Santa. Só que para muitas pessoas parece que é um sonho impossível, seja pelas dificuldades técnicas, seja pelas dificuldades espirituais. Então eu estou preparando esse vídeo para você poder tirar todas as suas dúvidas técnicas e espirituais e fazer com que esse sonho se torne realidade na sua vida, pelo menos uma vez na sua vida. Realmente a terra de Israel, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que ela é fundamental para as maiores religiões que existem no planeta Terra. Realmente, a Bíblia fala muito sobre a terra de Israel como um lugar escolhido por Deus. Realmente é muito curioso, um lugar menor do que o estado de Sergipe, no final das contas, para quem segue, crê piamente na Bíblia, é o lugar mais importante do mundo. Então você tem que estar preparado para esse chamado, porque a terra de Israel realmente é um chamado. Da mesma forma que Abraão se encontrava na Mesopotâmia, na cidade de Ur-Kasdim. Mas quando Deus quer fazer de Abraão uma grande nação, quer levar ele para um nível espiritual muito maior, ele fala: Abraão, não dá para fazer isso na Mesopotâmia. Você tem que abandonar a casa dos seus pais, você tem que sair do lugar onde você está e ir para a terra que eu vou te indicar. A mesma coisa acontece, Isaac nunca saiu da terra de Israel. Quando ele pensa em ir para o Egito, naquele momento de sede, de fome que tem na terra de Canaã, Deus fala: não saia. O próprio Jacó, quando sai de Israel, para ele é muito difícil. É a terra onde Deus se revela para os profetas. É o lugar onde ele ordena ao rei Davi e, é claro, ao seu filho Salomão para construir o grande templo. A gente vê profecias incríveis, por exemplo, como está escrito nos Salmos 132, que o Eterno escolheu a Sião, desejou-a para a sua habitação. Este é o meu lugar de descanso para sempre. Aqui habito, pois o desejei. Ou a gente vê quando Deus promete a terra de Israel para o povo de Israel em Deuteronômio, ele fala: a terra que vocês estão prestes a ocupar é uma terra de montes e vales que bebe a chuva do céu, é uma terra que o Senhor, o seu Deus, cuida constantemente. Os olhos do Eterno, seu Deus, estão sobre ela do início ao fim do ano. É um lugar realmente com uma potência de energia espiritual que você nunca sentiu. Agora você tem que entender uma coisa, que realmente a gente vê. Isaías recebe a profecia que a palavra de Deus sairá de Sião, ou seja, a voz de Deus, essa presença, essa energia que Deus dá a oportunidade do ser humano sentir, vivenciar, experimentar, acontece aqui em Israel. Então, por isso, é fundamental uma pessoa que quer se conectar a Deus, uma pessoa que ela busca chegar em outro patamar espiritual, descobrir os propósitos da vida dela, ela precisa fazer essa jornada espiritual em Israel. E é muito importante você entender que não é uma visita turística. Quem faz turismo em Israel, ele acaba perdendo a preciosidade. De alguma forma, ele até torna vulgar a sua experiência, porque ao invés de pegar aquilo que Deus oferece, uma conexão com o divino, ele acaba passeando por um lugar, indo para outro, desperdiçando tempo, recursos, ao invés de chegar aos níveis como Abraão, como os profetas, como Salomão. Então, o que eu quero te ensinar um pouquinho desses desafios que existem, seja ao nível técnico, seja a nível espiritual. Realmente, muitas pessoas, quando elas vêm para Israel, elas sentem muitas dificuldades, tá? Porque tem a dificuldade já de comprar passagens, e passagens com bom preço, passagens que são boas conexões e assim por diante. E as pessoas pensam: mas como é que eu vou falar a língua lá?
lá se fala hebraico, é verdade, tem pessoas que falam inglês, mas eu não falo inglês tão bem, lá nem sempre vão falar inglês tão bem. A moeda é completamente diferente, tá? A moeda em Israel realmente é o shekel. Não dá para ir para as lojas e tentar sempre comprar em dólar. Ou a pessoa pode acabar tendo um câmbio que não é muito interessante, ou ela vai usar o cartão de crédito do Brasil e muitas vezes, então ela vai acabar sendo taxada e um produto que ela pensou que ia custar 100 vai acabar custando 140. Então tem muitas questões técnicas. Então para isso, essas questões técnicas, elas podem ser resolvidas, tá? No contraste, nós temos uma equipe que ela é preparada exatamente para facilitar toda essa jornada da pessoa que vem para Israel, para não passar por todos esses traumas, não desperdiçar tempo, não desperdiçar tanto dinheiro desnecessário. É verdade, vir para Israel já vai exigir da pessoa um investimento, mas não precisa jogar dinheiro fora, não é verdade? Então, se você tem pessoas que realmente estão preocupadas com o seu bem-estar e sabem que o seu foco é espiritual, então você vai conseguir, de alguma forma, passar por essas dificuldades. Realmente o programa das pessoas que vêm comigo até em Israel, para começar, elas têm um acompanhante durante toda a viagem, todo o translado do Brasil até a terra de Israel, em Israel propriamente dito. Então muitas pessoas falam, não, vou vir por conta própria. Aí você encontra essas pessoas andando na rua, pegou o caminho errado, pegou o ônibus errado, aí ela pega o táxi, aí enfim, ela acaba desperdiçando tempo, o tempo precioso que ela tem aqui. Ela está sempre preocupada, será que estão sendo honestos comigo? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou aproveitando? E eu vou ser sincero, normalmente não. Vale a pena você estar acompanhado de pessoas que têm já experiência, que têm esse know-how para que você passe essa experiência, até mesmo a compra da passagem. Se você sabe uma pessoa não vai ganhar nada para você comprar passagem, você vai comprar passagem diretamente com a empresa que você quiser, mas vai ter alguém te orientando, falando, olha, será que isso aqui tá bom para você? A conexão é assim, você quer vir junto comigo porque eu vou estar nesse voo, mas você vai comprar sozinho? Então essa é a minha forma de trabalho. Eu até vou deixar um link na descrição desse vídeo para quem tem interesse em vir em Israel comigo, com meu acompanhamento sobre os cuidados da minha equipe. Agora, se a gente tratou um pouquinho das coisas técnicas, você tem que saber também que, normalmente, quem vem do Brasil não tem necessidade de visto, não precisa, hoje em dia, se preocupar com vacinas de corona, de Covid e assim por diante, mas, por exemplo, seguro de saúde é obrigatório em Israel. A pessoa que toma a decisão, eu vou respeitar, eu acho que ela vai acabar perdendo muitos recursos e tempo, mas a pessoa que toma a decisão de vir sozinha, ela vai ter que saber que ela vai ter que aprender como pagar o ônibus. Não se paga ônibus aqui com dinheiro, não se paga trem com dinheiro, você tem que ter um cartão especial ou tem que ter um aplicativo especial, então você também precisa ter essa orientação. Há pouco tempo atrás eu estava num transporte público e entrou uma família lá e começaram a falar, já não é, né? A gente já sabia que era da América do Sul e eles estavam tentando pagar o ônibus, eles até tinham um cartão, ele não estava carregado, ele tentou botar o cartão de crédito num lugar, eu falei, olha, não dá, não é assim. Tá? Então eu expliquei, naquele momento eles estavam lá com malas carregando de um lado para o outro, dava uma pena. Então eles tentaram fazer a experiência por si só. Tem pessoas que conseguem, mas tem pessoas que você vê então que está carregando 3 pessoas, malas enormes de um lado para o outro, saíram no ponto mais cedo um pouco envergonhados porque estavam com o cartão errado. Enfim, situações que elas podem ser evitadas, elas até têm que ser evitadas. Então a gente contou aqui um pouquinho desses detalhes técnicos que não são tão detalhes, porque quando a pessoa ela acaba se preocupando com será que o hotel que eu estou pegando é bom? Será que ele vai me dar o descanso, vai me dar uma boa alimentação? Será que o meu meio de transporte vai ser eficiente? Eu vou saber andar de um lugar para outro, vou acabar não podendo visitar lugares tão especiais porque eu não sei para aquele lugar, porque me parece caro demais. Enquanto você está organizado, essas coisas não acontecem. Muito bem, eu acho que esse ponto ficou claro. Só que existe um ponto mais importante. O ponto mais importante que eu quero transmitir para você é a preparação espiritual. Em Israel, você
tem a capacidade, a possibilidade, a oportunidade de se conectar de uma forma única com o Criador. Mas você tem que se preparar. A pessoa que ela pensa que ela vai sair do Brasil e ela vai chegar em Israel e de repente ela vai conseguir perceber as mil maravilhas, eu posso garantir que isso não vai acontecer. E mais uma vez, infelizmente, a gente vê muitos turistas aqui e eles acabam perdendo a grande oportunidade da sua vida. Exige Israel essa preparação espiritual. Existe um conceito bíblico que se chama Kedushá. A tradução é santidade, mas a explicação significa presença divina. A presença divina, ela ocorre de 3 formas nesse mundo. A presença divina ocorre em determinados locais, em momentos especiais e, se a pessoa se prepara corretamente, dentro do ser humano. A Bíblia explica sobre a Kedushá, a santidade do tempo, a santidade do espaço e a santidade do ser humano. Mas como é que você consegue ativar isso? Ainda mais quando você sai de lugares impuros, idólatras, e você chega na Terra Santa. Como é que você vai fazer para ativar? Eu, pessoalmente, não trago pessoas sem preparação espiritual. No meu programa para Israel, eu faço 4 encontros online, onde eu explico para a pessoa não só o conceito, mas como ela vai aprender a ativar a santidade, a presença divina do local, do espaço e dentro dela mesmo. Isso é fundamental para você ter realmente a experiência correta em Israel, porque imagina só que você passa por uma joalheria. O dono da joalheria, ele te ama, ele gosta muito de você e ele fala para você: olha só, eu tenho uma joalheria muito grande, ela tem muitas atrações, vem aqui para dentro e eu vou permitir que você pegue aquilo que você quiser, porque eu quero muito você, eu gosto muito de você. E a pessoa entra na joalheria, mas ela não se preparou. Então, ao invés de pegar os diamantes, os rubis, as esmeraldas, as pedras realmente preciosas, ele encontra lá imitações baratas. Ele encontra diamantes que não são verdadeiros, são de vidros e que têm um preço ínfimo. Ele encontra aquilo que reluz, mas não é ouro. E ele fica todo feliz. Quando ele sai da joalheria, ele fala: olha só meu novo anel de brilhante falso. Olha só, isso aqui não é ouro, mas parece, não é verdade? E a pessoa que não se prepara espiritualmente para vir para Israel, ela passa direto. Ela pega as imitações e ela deixa a joia de Deus do lado. Isso não pode acontecer com você. Então, se você já vai fazer essa jornada, faça a jornada corretamente. Prepare-se corretamente para essa jornada. Agora, uma coisa que muitas pessoas falam: poxa, mas Israel tem tanta coisa para ver. Eu não tenho como passar um mês inteiro, 2 meses, em que nesses meses eu vou conseguir a cada dia viajar. Não tenho tanto tempo de férias, eu não tenho tanto tempo de férias, eu não tenho tantos recursos assim. Então, como é que eu posso fazer para realmente, durante 7 dias, 8 dias, ir para os lugares fundamentais, passar pelas experiências que podem transformar a minha vida? Então, pensando exatamente nisso, eu preparei um programa que ele tem um racional de crescimento espiritual, um racional de encontro com Deus, uma experiência que realmente toca no seu coração e você vai sentir a presença de Deus. Novamente, eu vou falar aqui, eu estou deixando um link aqui na descrição desse vídeo para quem quer passar pela jornada espiritual com o meu acompanhamento. Para mim é muito importante deixar claro, quando eu falo meu acompanhamento, não é o meu nome que está, eu realmente acompanho os grupos na prática. Estou com eles quase que 24 horas por dia, 7 dias por semana. Perceber que isso aqui existe, tocar naquilo, sentir essa energia que é indescritível.
mais tocou nessa viagem foi na hora que eu toquei o Muro das Lamentações. A minha alma teve certeza que tinha chegado em casa. Não apaga a luz se você está conectado com Deus. Eu entendi isso. Todos nós temos que ser uma luz. Eu vou voltar para minha casa tentando ser uma grande luz. Eu não vou ter medo de fazer a minha missão. Eu agradeço muito a toda a equipe do Rabino e foi muito bom estar, presenciar e vivenciar essa terra magnífica. Novamente, quero agradecer mesmo ao Contraste por me mostrar realmente assim, o caminho, a luz, sabe? Me mostrar assim, o que é correto e com muito respeito, com muito carinho, sem críticas a nada. Apenas mostrando o que é o correto, não julgando o que é o errado, apenas mostrando o caminho. Muito obrigado, Rabino Rony. Praticamente isso, eu não estou exagerando. Então a pessoa se pergunta como é que eu vou fazer. Então é importante, número 1, se você vem com o objetivo de crescer, de encontrar o propósito, tem que ter um racional e você tem que conhecer os principais locais. No meu programa, o que eu ofereço é o seguinte: a pessoa, para começar, ela vai fazer parte de profecias bíblicas. Para começar a chegar a Israel, já é uma parte de uma profecia. Como está escrito que todos os povos virão até Israel buscando a palavra de Deus. Então, você pode fazer parte dessa profecia. Só que tem muitas profecias acontecendo na terra de Israel que é importante você ver, porque assim você vê Deus. Então, lugares é interessante. Quando você viaja para Israel e você vê, por exemplo, a cidade onde o profeta Jonas profetizou, a cidade de Jafa. Aqui, se você aprende corretamente, você vai estar num lugar que tem 4.000 anos de idade, uma das cidades comprovadamente mais antigas do mundo. Você vai estar exatamente no porto onde Jonas tentou fugir de Deus. E você vai aprender a mensagem. Como você não mais vai fazer isso, você tem que entender que a Kedushá, a santidade do local, vai te influenciar. Só que você vai fazer isso com o conserto correto. Você vai fazer isso da forma correta. Além disso, a Bíblia fala sobre momentos onde o povo de Israel vai voltar para Israel depois de uma diáspora muito dura. Isso aparece tanto em Deuteronômio, aparece nos profetas, e vai haver a volta de Israel e um desenvolvimento tecnológico muito grande. A Bíblia não fala a palavra tecnologia, mas ela fala muito de avanços, de situações em que o ser humano vai olhar e vai falar: uau, isso aqui não é nada menos do que a mão de Deus intervindo. Você pode visitar Tel Aviv, encontrar uma cidade moderna. Você pode visitar Tel Aviv e ver as profecias de Deus que acontecem nesse lugar. É interessante, a cidade de Tel Aviv não é uma cidade religiosa. Ainda assim, se você faz o caminho correto em Tel Aviv, eu posso te garantir, você encontra Deus lá e de uma forma inesperada. Isso aqui a gente fala nessa parte que está central de Israel. Ao norte de Israel, um dos pontos que é fundamental para a sua transformação é exatamente onde o profeta Elias fez aquele embate contra os profetas do Baal. Existia na época do profeta Elias a rainha Jezabel, que fazia com que o povo de Israel adorasse a idolatria do Baal. Ela inclusive contratou 450 falsos profetas para profetizar em nome do Baal. Elias fala: isso não pode mais acontecer. Ele faz um embate espiritual, um embate onde acontece um grande milagre. E no final das contas ele fala: até quando vocês vão estar saltando entre os dois lados do muro, entre a idolatria e entre Deus? Chegou a hora de vocês conhecerem Deus completamente. Naquele lugar,
naquele momento, todo o povo diz: o eterno é o Deus, o eterno é o Deus. Você precisa estar nesse lugar. E nesse lugar você vai sentir que o eterno, ele é o seu Deus, mas de uma forma que você nunca sentiu na sua vida. Além disso, nós sabemos que a Bíblia, ela tem partes muito místicas. Por exemplo, o encontro de Jacó com o anjo de Esaú. Ou quando a gente fala sobre profecias, Daniel com as visões. Existe uma mística que ela tem que ser aprendida, revelada para os seus olhos. E o lugar onde isso mais aconteceu na história foi a cidade de Safed. Então, um dos pontos principais é conhecer, vivenciar a cidade de Safed em seus pontos principais, como eu levo as pessoas. A gente também tem lá um projeto de você entender um pouco a conexão da arte com os preceitos bíblicos, com a vontade de Deus nesse mundo. Uma experiência que você nunca viu na sua vida. Algo impressionante, ensinamentos que eu não tenho como descrever aqui. É algo que só se você vir e tiver em contato com essa pessoa que você vai passar por essa experiência. Então, a gente fala um pouco dessa parte do norte, e a gente, claro, não pode deixar de falar de Tiberíades. Tiberíades, que é um lugar que existe lá um grande segredo. Eu vou aqui só começar a contar para ele, mas Tiberíades é conhecido por um lago lindo, maravilhoso. Nesse lago está o poço de Miriam, o poço que acompanhou o povo de Israel durante os 40 anos da travessia de Israel no deserto até chegar em Israel. Então, uma das coisas que a gente faz é um passeio de barco no lago de Tiberíades. Agora, é importante você entender, você está vendo que realmente o programa comigo ele é muito intenso, então por isso que para mim é muito, muito importante pedir para as pessoas que cuidam da logística do programa fazer com que os ônibus sejam muito bons, que a comida seja maravilhosa, que os hotéis realmente sejam excelentes para você ter todo o descanso físico, a melhor comida, toda aquela energia para poder desfrutar desse ritmo tão intenso. Agora, a gente falou do centro, falamos do norte, a gente tem que ir um pouco ao sul. Chegou a hora de ir para o sul de Israel. E aqui tem algumas experiências que você não pode deixar de fazer. Número 1, aonde tudo começou? Aonde está a história bíblica? Na tumba dos patriarcas. A cidade de Hebron é a cidade bíblica que a gente mais conhece porque foi o começo de tudo. Muitas pessoas não sabem que na tumba dos patriarcas estão enterrados Adão e Eva. Não somente Abraão, Isaac, Jacó, Sara, Rebeca e Leia. Veja bem, Raquel não está lá. Mas por que Abraão queria enterrar a sua esposa Sara lá? E ele pagou uma fortuna por um lugar que é um túmulo no final das contas, uma caverna que serve como túmulo. A Bíblia enfatiza que Abraão gastou muito dinheiro. É porque ele sabia que lá estava enterrado Adão e Eva. E não é à toa, porque existe um grande segredo que eu revelo quando você estiver lá. Então, visitar a tumba dos patriarcas é você estar e vivenciar o lugar onde tudo começou, onde os patriarcas e as matriarcas sagradas estavam exatamente naquele local e não é à toa que lá eles estão enterrados. Agora, você aprende a se conectar o lugar do tabernáculo, Shiló, o lugar onde Samuel esteve lá, o profeta Eli esteve lá, um lugar onde o tabernáculo esteve lá por 300 anos, o lugar onde o tabernáculo esteve por centenas de anos, você consegue ver ele exatamente, e outras descobertas maravilhosas. Lá você vai aprender o poder da oração, o poder da comunicação com Deus, aprender a ter suas preces respondidas. Agora, um dos lugares fascinantes é o Mar Morto. O Mar Morto, que a gente sabe que ele tem uma conotação bíblica fantástica, destruição de Sodoma e Gomorra, o lugar mais baixo do planeta Terra. O lugar mais baixo do planeta Terra tem conexão com o Messias.
Isso você precisa aprender. Porque você precisa aprender que dentro de você existe um lado que, mesmo que você caia no nível mais baixo da sua vida, de lá pode sair sua salvação. Isso você aprende no Mar Morto. Além disso, você aprende a perseverança, porque um dos lugares lindos e emocionantes é Massada. Massada, onde era uma cidade de resistência judaica, quando os romanos, que destruíram o segundo templo de Jerusalém, descobriram que existia uma grande população judaica que não se deixava conquistar pelos romanos. Então eles estão no deserto, eles constroem uma fortaleza inacreditável, os romanos embaixo, e eles bravamente estão lá até que a situação se torna extremamente difícil, e você vai conseguir saber a história lá, do começo até o final, além de uma vista do deserto de Judá e do Mar Morto inacreditável. Agora, curioso também que muito próximo está o lugar que se chama Qumran. Aí você fala, o que é Qumran? Mas você já ouviu falar dos pergaminhos do Mar Morto, não é verdade? Lá você vai aprender a autenticidade do trabalho divino. O que é falsificação, o que é verdade. Você vai encontrar as cavernas onde foram encontrados os pergaminhos do Mar Morto. É uma emoção muito grande mesmo. Você vê as pessoas, quando elas estão lá, elas realmente falam, não existe isso em lugar nenhum. Você já está percebendo, cada lugar, se eu falo de Massada, o Mar Morto, não existe isso em lugar nenhum. Essa profecia que o Messias está ligado ao lugar mais baixo do mundo. Aí você fala, mas calma aí, eu nunca estive lá. Então chegou a hora de você fazer esse sonho virar realidade. Mas é claro que a gente não pode deixar de falar de Jerusalém. Chega uma hora que a gente tem que ir para o lugar mais sagrado, o lugar onde Deus fala, que é o lugar onde Ele escolheu, o lugar onde a palavra dele sai da forma mais forte possível. Quem fala isso são profetas como Isaías, como Ezequiel, como Zacarias e assim por diante. As profecias de que os povos vão se unir lá, falar uma só língua, como está em Sofonias. Então essa vinda para Jerusalém é fundamental. Só que você tem que aprender a ver Jerusalém, a encontrar Deus dentro de Jerusalém, a estar nos lugares principais. Dentre esses lugares, eu quero citar algumas experiências, alguns lugares que você tem que conhecer. Número 1, é claro que a gente vai falar da Cidade Velha. O Muro das Lamentações, você tem que entender o que ele significa, o que significa todas aquelas ruínas. Será que são somente ruínas ou tem muito mais? Nos nossos grupos você vê as pessoas chorando e falando, a minha alma está aqui, eu estou sentindo ela, eu estou sentindo a minha conexão com Deus. Não é à toa, ela se preparou para isso e ela sabe agora o poder daquele lugar, ela sabe ativar essa santidade. Isso vai acontecer com você também, se Deus quiser. Então, além da Cidade Velha com essa força gigantesca, você também tem que conhecer parte das atrocidades feitas pelo ser humano no Museu do Holocausto. Você tem que aprender o que aconteceu lá, por que aconteceu lá, o que Deus queria da gente, aonde estava Deus dentro daquela tragédia. Então é muito importante conhecer o Museu do Holocausto. Mas uma das coisas que as pessoas querem muito fazer é ter a experiência do sábado, do Shabat bíblico. Como se faz isso? Como são as cerimônias? Como são as canções? Como é a refeição? Comigo, você vai passar por tudo isso. Pelas festividades, pela cerimônia, pelas orações no Muro das Lamentações nesse dia, pelas comemorações. É uma experiência demais. É uma experiência divina, única, que você nunca teve. E você precisa ter. Para você, pelo menos uma vez na vida, ter essa conexão. E essa conexão vai mudar sua vida daqui por diante, porque é isso que acontece. Você saiba que vai acontecer essa transformação na sua vida. Basta você estar preparado, não perder suas energias, seu tempo com as coisas técnicas, estar preparado espiritualmente, nos lugares também, estar com acompanhamento correto, isso vai acontecer, porque o seu coração vai abrir, sua alma vai abrir, e essa transformação simplesmente ocorre. E ela ocorre não só para ficar lá, ela depois vai seguir com você para muito tempo depois. Então,
Dessa forma, eu tentei preparar um pouquinho você para a grande experiência que é visitar Israel. É claro que no meu programa a gente ainda tem mais coisas do que eu falei aqui. Eu queria te dar uma forma geral de você entender o que você precisa conhecer, quais são as experiências que você precisa passar, qual é a preparação que você precisa ter. Então são muitas experiências incríveis. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo se você tem o sonho, a vontade de fazer a jornada espiritual na terra de Israel sob o meu acompanhamento, da forma que você realmente possa extrair toda a santidade que existe no tempo, no espaço e dentro de você, para você conseguir essa conexão com o eterno para toda a sua vida. E se Deus quiser, você vai acabar sendo também uma dessas pessoas que se torna luz para muitas outras pessoas, da sua família, dos seus amigos, enfim, uma fonte de bênção de Deus. Perceber que isso aqui existe, tocar naquilo, sentir essa energia que é indescritível. O que me mais tocou nessa viagem foi na hora que eu toquei o Muro das Lamentações. A minha alma teve certeza que tinha chegado em casa. Não apaga a luz se você está conectado com Deus. Eu entendi isso. Todos nós temos que ser uma luz. Eu vou voltar para minha casa tentando ser uma grande luz. Eu não vou ter medo de fazer a minha missão. Eu agradeço muito a toda a equipe do Rabino e foi muito bom presenciar e vivenciar essa terra magnífica. Novamente, quero agradecer mesmo ao Contraste por me mostrar realmente assim, o caminho, a luz, sabe? Me mostrar assim, o que é correto e com muito respeito, com muito carinho, sem críticas a nada. Apenas mostrando o que é o correto, não julgando o que é o errado, apenas mostrando o caminho. Muito obrigado, Rabino Rony.